Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do PET, o canal do Perfil Energético do Tarô. Estamos aqui para fazer as leituras mensais, como a gente sempre faz no canal. Vamos iniciar agora o mês de julho de 2025, as leituras, que tem energias liberadas aí por um período de um ano, inclusive vai avançar aí o ano de 2026, com certeza essas energias nós vamos tirar aqui, ok? Nós vamos tirar aqui, nós vamos fazer a leitura, nesse momento, vamos fazer a leitura para o signo de Câncer, ok? Vão ser os cancerianos, a leitura vai ser específica, para o decanato de Câncer, para os 3 decanatos de Câncer, que nós vamos fazer aqui uma leitura especial. Vamos fazer a leitura aqui do signo, como um todo, e depois vamos tirar especificamente os 3 decanatos. Vamos trazer aqui orientações, previsões, aconselhamentos para vocês, aqui cancerianos queridos, dos 3 decanatos, portanto. Ok? Como vocês sabem, o nosso canal é o canal do Perfil Energético do Tarô, e nós fazemos as leituras por decanatos. Okay? Vamos fazer uma leitura hoje também por decanato, vamos tirar uma linha geral para o signo como um todo, e depois vamos tirar, usando o nosso oráculo, o oráculo do Perfil Energético do Tarô, que é o oráculo que tem os 36 perfis energéticos de todos os signos, mais 12 energias espirituais, totalizando, portanto, 48 energias, 48 perfis de energias, e nós vamos tirar aqui para cada decanato, para poder trazer para vocês uma orientação mais específica para esses grupos, que são os decanatos que a gente trabalha aqui, primeiro, segundo e terceiro, ok? Então vamos lá, aqui com o tarô, vamos tirar aqui a leitura de vocês, meus queridos cancerianos, aqui, vamos tirar aqui com o tarô, uma linha, para a gente verificar que energias, e vão vibrar, que previsões nós temos para vocês aí, para os próximos meses, a partir de julho, a partir de julho de 2025, aí, com energias liberadas até o final do ano, e também para o ano que vem, com certeza. Vocês podem utilizar, vocês podem ver as leituras que a gente tem feito e acompanhar essas energias aí no dia a dia de vocês, ok? Vamos lá? Vamos cortar a energia de vocês. O signo do coração, o signo dos sentimentos, da emoção, o signo das copas, Vamos lá. 1, 2, 3, 4 e vamos trabalhar com o fundo do deck, tá? De vocês. Aqui para ver a energia que está aqui no fundo do baralho. Vamos ver. Pagem de paus. Olha só, pagem de paus. Olha a energia do fogo aqui, tá? Aqui já é energia do fogo, que é o elemento fogo, no caso, A energia aqui é do naipe de paus, que é o naipe da ação, da atividade, de pessoas que tomam decisão, que não deixa para lá, que não saem da zona de conforto. O pajem, é o valete. E o valete de paus, ele está sempre aqui, vocês podem ver, sempre um jovem, todo valete é um jovem. E é um jovem que tem muita vontade de fazer as coisas, que está muito disposto, e aqui traz a energia, o pajem, traz energia de novidades. É coisas novas, oportunidades novas chegando na vida de vocês, tá? Então aguardem aí, são informações, são oportunidades, alguma coisa nova vai aparecer aí, tá? Na vida de vocês aí, tá bom? Então, é uma carta de muita energia, de muita vontade de fazer as coisas. Isso significa movimento, é uma carta de energia, de ação, tá? Então, o pajem traz aqui coisas novas chegando, E vem com rapidez, vem com velocidade, tá bom? Vamos ver, seja uma energia boa, Uma energia que já está mostrando aí, vamos ver o que vai vir aqui nas próximas cartas de vocês. Nossa, o arcano número 0 do tarô, olha, o arcano da espiritualidade, é o louco. São 22 arcanos maiores da espiritualidade e nós tiramos o louco. O louco é o arcano da espontaneidade, é o arcano do salto de fé, de vocês se lançarem, de vocês não terem dúvidas, de acreditarem naquilo que vocês estão fazendo, de vocês estarem dispostos a arriscar, tá? Dispostos a tomar decisões fortes para sair da zona de conforto. Porque o arcano número 0 do louco é o início, é um começo novo, é liberdade, é vocês soltarem as amarras, saírem de uma zona de conforto ou até de uma situação aí que não está indo bem. Então é a carta da liberdade, Essa aqui é a carta dos bons inícios, de coisas novas chegando, E de vocês estarem se desapegando também. É a carta do desapego. E vocês não estarem meio que deixando o passado para trás, olhando só o futuro e acreditando, mais ainda aqui, Não só olhando o futuro, mas acreditando em sonhos, acreditando em projetos que vocês estão pensando em tocar, em colocar para frente, Então é uma carta de muita intuição, inclusive, Vocês estão intuindo que aquilo que vocês estão fazendo vai dar certo, então vocês vão se lançar, Porque vocês estão acreditando nesse projeto, tá? É uma carta muito boa, e é uma carta da espiritualidade, mostrando que a espiritualidade, que o mundo espiritual, que o universo,
está pondo a mão, está junto com vocês nesse projeto, nessa tomada de decisão que vocês devem fazer aí, nesse novo início que deve acontecer aí proximamente, tá bem? Vamos ver a segunda carta de vocês aqui. 6 de paus, olha, mais uma carta aqui do elemento fogo, né? É a carta de paus, é o 6 de paus. O 6 de paus é uma carta maravilhosa, é a carta da vitória. Vocês podem ver aí na imagem, né? É a carta do guerreiro, né? Essa aqui é a carta do guerreiro, né? A carta do guerreiro que veio da batalha, que realizou um grande trabalho, que fez muitas coisas e está recebendo o quê? Está recebendo títulos, está recebendo louros, está recebendo aplausos, reconhecimento público. Então essa é a carta da vitória, tá? Essa aqui é a carta das boas notícias, da sorte boa, do triunfo que vocês vão ter, tá? Então é uma carta extremamente positiva, tá? De ganhos, tá? De realizações, de sucesso, tá? É uma carta extremamente positiva, né? É uma carta de contratos novos, né? De presentes, de prêmios que vocês vão receber por alguma coisa, alguma recompensa, né? Que pode vir aí no caminho de vocês, né? São realizações mesmo, né? São coisas muito boas que vão vir no caminho de vocês. É uma carta de triunfo, né? Isso já mostrando que, muito provavelmente, esses novos inícios do Pajem e aqui também, esse projeto, esse lançamento, esse salto de vocês aqui rumo a algum projeto, alguma coisa nova, né? Vai dar bom, né? É garantia de sucesso aqui, tá? É a carta, é a energia que mostra que vocês vão ter sucesso. Vamos ver a terceira carta de vocês. 9 de espadas. Olha só, 9 de espadas está aqui. Aqui já é energia do ar, né? Espadas é o naipe do conflito. E vocês veem pela própria imagem da carta, é uma carta de preocupação, né? O 9 de espadas é uma carta de final de preocupação, né? Porque nós já estamos, depois do 9 vem o 10 de espadas. O 9 de espadas é a carta de vocês não estarem dormindo bem. Vocês podem ver, a imagem da carta é muito clara aí, né? Vocês podem ver que é uma pessoa que não está conseguindo dormir porque ela está com os pensamentos muito confusos, muitos pensamentos negativos. Então essa aqui pode ser um momento, veja bem que interessante, né? E ela está aqui praticamente no centro da leitura. Isso pode mostrar que vocês estão, muitos de vocês podem estar nesse momento, né, preocupados com alguma coisa que vocês estão tocando, né? Porque vocês têm aqui novos inícios chegando, vocês estão trabalhando em alguma coisa, vocês podem estar aqui achando que não vai dar certo algum trabalho, algum projeto, alguma coisa que vocês estão fazendo ainda. Pode ser que ainda vocês não tenham ainda resultados, né? Ainda não apareceram os resultados. E a energia já está mostrando que isso vai ter resultado. Que vocês podem sim deixar essas preocupações de lado. Porque isso aqui é o mental de vocês. É a mente de vocês sabotando, é a mente de vocês trazendo para vocês pensamentos negativos. Porque o naipe de espadas é o naipe do mental, tá? Isso significa que são pensamentos negativos. São pensamentos que estão trazendo, né, essa situação de às vezes até angústia, de às vezes vocês não estarem nem dormindo direito, de tanto pensar em alguma situação aí, tá, que vocês estão vivenciando, tá? Então é uma carta de ansiedade, de muita ansiedade, né? De vocês estarem inclusive estressados, até com sentimento de culpa. Pode ser muita coisa aí, né? Inclusive, se você for no extremo, pode ser até uma depressão, pode ser pessoas até que podem entrar num período de depressão. Tudo em função do mental trabalhando contra vocês. Então, muito cuidado, porque não é essa energia que nós estamos verificando aqui, tá? O que vai vir na direção de vocês são coisas novas, são coisas que vocês precisam tomar decisões, que vocês vão ter que abandonar muita coisa, e vocês podem estar preocupados com isso. Por isso os pensamentos negativos que surgiu aqui. Essa imagem da cá, aqui está muito clara aqui. Essa energia, né? Mas que vocês têm que realmente controlar isso, né? Porque é o mental, não é o real, tá? Vamos lá para o final aqui, para a última carta de vocês. Aqui nós temos o 3 de espadas. Olha, tem mais uma energia do mental. Veja que interessante. Tiramos uma carta extremamente negativa aqui no campo, tá, do mental. Né? Essa é uma carta de dor, de sofrimento, de situações difíceis, de problemas que vocês podem ter passado. Tá? Isso aqui pode ser tanto uma coisa muito positiva quanto uma coisa muito negativa. Né? Pode ser um incômodo mais simples, mas pode ser uma coisa muito pior. Né? Pode ser uma traição, pode ser uma perda, pode ser uma coisa muito difícil que provocou em vocês, né, muita dor, muita tristeza, muita desilusão mesmo. Né? Agora, o que nós estamos observando é que nós temos aqui uma evolução. Ou seja, vocês, muito provavelmente, se alguém está aqui, tá, isso vai terminar. Porque nós já estamos aqui no 9 de espadas. Ok? Então esse momento aqui de vocês, tá, muitos já passaram. Tá? Muitos provavelmente já estão aqui no 9, no final do ciclo. Porque o 9 de espadas é o final de um ciclo de dor, é o final de um ciclo de estresse mental. Tá? Aqui é a dor propriamente dita, aqui é o fato. Aqui é o problema mesmo, né?
É o momento em que aconteceu. Aqui são as preocupações que já estão terminando. Ou seja, muito provavelmente, né, vocês cancerianos passaram por poucas e boas, né? Boas, uma ova, né? Digamos assim, né? Vocês passaram realmente por dificuldades. Porém, o ciclo termina. A energia está mostrando muito claro, tá? Que o ciclo termina, porque depois do 9 vem o 10. O 10 é o fim. O 10 termina esse ciclo de dor, de estresse e de preocupações, tá? Muito provavelmente, né? Eu diria até com certeza, em função desses problemas, dessas dores, dessas tristezas, dessa situação negativa que aconteceu aí com vocês, ok? Porém, o caminho de vocês está aqui, tá? É dar o salto de fé, porque as vitórias virão, porque oportunidades novas vão chegar, tá? E nós vamos olhar aqui, por exemplo, o fundo do deck de vocês, que é sempre a gente bom olhar, né? Pelo menos nós vimos aqui, nós temos o pajem no fundo do deck, mas nós temos também aqui um arcano maior, tá? Que é o arcano número 13 da morte. Olha só, da morte. A morte é o arcano da transformação. Tá? A morte é o arcano de escorpião, é o arcano da mudança, da transformação, de fim de ciclo. Vocês estão apagando, vocês estão deixando um passado negativo para trás. Que é o que está mostrando aqui nessas duas cartas que nós vimos, que é o 9 de espadas e o 3 de espadas. Então a morte é um fim de ciclo. A morte é a transmutação, é vocês saírem de um ciclo ruim e irem para um ciclo bom. Diferente da carta do mundo, por exemplo, que é o encerramento de um ciclo bom. Aqui não, na morte é o encerramento de um ciclo ruim. Então está confirmando exatamente essas duas cartas, essas duas energias aqui. Vocês estão transmutando. Vocês vão entrar num novo ciclo. Tá? E o louco mostra exatamente isso, que é o início, são novos inícios, como o pajem também está mostrando isso. Tá bem? Então está muito claro isso aqui, está muito claro aqui, sabe, essa mudança, essa virada de chave que vai vir na vida de vocês. Ok? Muito interessante, leitura muito boa, né? Muito interessante, né? Auspiciosa, né? Em função aqui do que vocês já passaram. Agora nós vamos tirar com o nosso oráculo, o oráculo aqui do perfil energético do tarô, vejam bem, é o oráculo aqui do PET, né? O oráculo que tem os perfis energéticos, né? Inclusive os perfis energéticos da espiritualidade. E nós vamos tirar aqui para vocês dos 3 decanatos, tá? Os 3 decanatos do signo de Câncer, né? Que é a leitura que nós estamos fazendo aqui para vocês, cancerianos queridos. O primeiro decanato de Câncer vai do dia 21 de junho até o dia 1º de julho. 21 de junho até o dia 1º de julho. Né? O segundo decanato vai do dia 2 de julho até o dia 11 de julho. Tá? Dia 2 de julho a 11 de julho. E o terceiro decanato do dia 12 de julho até o dia 21 de julho. Tá? Só para especificar aqui o nosso período, né? Os períodos que nós trabalhamos, que o nosso estudo trabalhou, né? Para produzir esses perfis energéticos que nós temos aqui, né? De todos os signos. Tá? Então nós vamos tirar aqui o nosso oráculo, o oráculo do próprio perfil energético do tarô, esse oráculo maravilhoso, novo que nós fizemos, são 48 cartas, e nós vamos ver que perfil, que energia tem cada decanato, tá bem? Agora nós vamos aqui focar, tá, e especificar essa leitura por decanato, que é o objetivo nosso aqui do canal sempre, trazer energias, né, trazer aqui previsões, aconselhamentos por decanato. E a gente está fazendo isso dessa forma, tá? Vamos tirar aqui, vamos cortar, né? Vamos cortar, como a gente sempre faz, e vamos agora tirar uma carta, tá? Para cada perfil energético, né? Primeiro decanato, segundo decanato e terceiro decanato de Câncer, tá? Vamos lá para o primeiro decanato, segundo decanato e terceiro decanato. Ok? Tá aqui. Vamos ver que energia nós temos para vocês, né? Do primeiro decanato de Câncer, tá? Novamente, do dia 21 de junho até o dia 1º de julho, tá? 21 de junho a 1º de julho. Vocês têm um perfil energético aqui, o perfil de vocês é muito positivo, né? Ele é de contentamento. É um perfil energético bastante bom, né? De contentamento. Mas vamos ver que energia nós temos nesse presente momento, né? Que vai vigorar a partir de julho de 2025, né? Juntamente com essa leitura que nós já fizemos aqui para a egrégora inteira do signo, tá bem? Vamos ver? Olha, sai aqui a carta número 27 do nosso oráculo, tá? Que é um terceiro decanato de Sagitário, que traz a energia da alavancagem. Olha que energia boa, hein? Alavancagem. Vejam aí, vamos fixar na tela para que a gente analise aí. Olha só vocês do primeiro decanato, que interessante. A alavancagem é vocês darem um impulso. Isso aqui é vocês darem a saída, dar o start, irem para cima, não é verdade? Que é exatamente o louco, né? É vocês se lançarem. Então vocês estão extremamente sintonizados com a energia que nós acabamos de tirar. Ok? Então a energia de vocês é de alavancagem. Por que alavancagem? Porque vocês estão aí com a energia principal. Vejam a energia principal dessa carta. É Sagitário do terceiro decanato. Mas vejam a que energia vocês têm na principal aí. Sobrecarga.
tá? Que é o 10 de paus. O que é o 10 de paus? O 10 de paus, aqui vocês podem ver, é a energia da sobrecarga. É a energia do estresse. É a energia de vocês estarem trabalhando demais, de vocês estarem fazendo coisas além do que vocês podem, assumindo responsabilidades que não são de vocês. Isso pode ser no trabalho, pode ser em casa, pode ser alguma situação na vida de vocês que está sendo demais. Vocês estão trabalhando muito, vocês estão se cansando, vocês estão estressados, que é exatamente essa carta do 9 de espadas. Né? A carta do estresse, a carta do mental de vocês preocupados. Então significa que vocês estão... Só que é fim de ciclo, é o número 10. Como eu tinha dito para vocês que o 9 aqui é o fim de um ciclo, né, do estresse, aqui já é o 10. Só que é o 10 de paus, que também é sobrecarga. Porque o 10 de espadas também é uma carta de fim de dor. É fim de tristeza, fim de coisa ruim. Né? Como a morte aqui é o fim de coisa ruim. Né? É a mudança. Tá? É a virada de chave, de ciclo. E aqui vocês também estão com sobrecarga. Mas vocês vão se alavancar. Porque vocês têm energia aqui, tá? Da rainha de ouros, que é o cuidar. A benevolência, que é o as e o valete de copas, que é uma energia extremamente boa, né? Uma energia de muita sensibilidade, de vocês estarem com bastante... com um emocional mais controlado. E aqui a energia da paciência, que é a energia da temperança, que é o arcano de Sagitário, que é a temperança. A temperança é o equilíbrio, a harmonia. E a paciência. Vocês, olha, eu tô levando na boa. A temperança é o arcano espiritual, inclusive, de que vocês têm que esperar, porque as coisas vão acontecer positivamente. Né? Porque a temperança traz a energia do tempo das coisas. As coisas demoram, às vezes, para chegar. Né? Pode ser que demore, não chega no tempo que a gente quer, mas chega. Então a temperança traz essa ideia do tempo, tá? Da gente respeitar o tempo. Não é verdade? Então vocês estão com energia de alavancagem. Vocês do primeiro decanato de Câncer estão se alavancando. Vocês estão com energia de irem para cima. Tá? Esse é até um termo aqui, né? Um termo até que a gente utiliza muito na economia, né? A alavancagem é exatamente isso, né? É você ter capacidade, né, de dar a impulsão, de você sair de onde vocês estão, né, e irem para um ciclo novo. Como esse louco está fazendo aqui, como é a energia do louco. Né? O louco, ele acredita, ele tem fé. Né? Ele sabe que pode se lançar nesse precipício aqui, né, porque lá embaixo vai ter uma rede de proteção. Ele sabe que ela está lá. Tá? Ele sabe, ele tem fé nisso. Ele vai ser protegido, tá? Porque ele confia naquilo que ele está fazendo. Então aqui está mostrando que vocês estão com energia de alavancagem. Vocês vão realmente para cima. E para alcançar essa vitória, né? Para alcançar essa vitória aqui, esse triunfo que vai vir. Tá? Vamos ver o segundo, né? O segundo decanato, vamos ver que energia tem vocês aqui especificamente do segundo decanato. Né? E o segundo decanato vai do dia 2 de julho ao dia 11 de julho. Tá? Então vai para aqueles que nasceram, né, os cancerianos que nasceram entre os dias 2 de julho e 11 de julho. Vamos ver? Gente, carta número 29 do nosso oráculo, hein? 29, Capricórnio do segundo decanato, traz a energia da riqueza. Da riqueza. Olha que energia extremamente positiva, né? Muito boa. E aqui saiu do signo de Capricórnio para vocês, né, que é uma energia, né, do material, né? Porque Capricórnio é um signo do elemento terra, do pé no chão, do dinheiro, né? Então, Capricórnio, assim como Touro e Virgem, forma a tríade aí do material, né? A tríade aí do pé no chão. Então aqui mostra que vocês estão com uma energia de riqueza, de vocês terem abundância, né? Porque riqueza é isso, né? Vocês terem um excesso, né, de uma situação de estabilidade e de coisas boas no campo material. Vejam que energias tem aí essa carta. Olha só, a energia do 3 de ouros. O 3 de ouros é a carta da dedicação, a energia de vocês estarem trabalhando. O 3 de ouros é a carta do grupo, de vocês estarem trabalhando, de vocês estarem se dedicando. Algum trabalho vocês estão fazendo. E aqui significa, o 3 de ouros também traz energia de apoio, de ajuda espiritual. Tá? Ajuda espiritual e inclusive ajuda de terceiros. Né? Porque o 3 o 3 de ouros é a carta do grupo, de vocês receberem ajuda de outras pessoas. E de vocês terem reconhecimento também. O 3 de ouros traz a ideia da dedicação, do trabalho e do reconhecimento. Vocês vão ser reconhecidos pelo trabalho que vocês estão fazendo. Eu não sei o que trabalho que é, mas é alguma coisa que vocês estão aí desenvolvendo. Né? E isso vai dar bom, isso vai ser, vai ter sucesso. Né? Porque aqui, veja bem, vocês já estão aqui com a carta do triunfo. Né? A energia geral de vocês aqui de Câncer é de triunfo, é de vitórias. Né? Então vocês estão aqui com a energia da riqueza. Tem também a rainha de ouros aqui com a energia do cuidar. Vocês estão com a energia espiritual muito sensibilizados. Objetivos, vocês estão aqui com a objetividade. O valete e o as de espadas. Traz a energia de vocês estarem firmes, determinados, né, objetivos. E aqui tem a energia do diabo, que é o arcano espiritual de Capricórnio.
né? Como Capricórnio é o signo da Terra, é o signo que pensa muito no dinheiro, no material, e vocês têm aqui, Capricórnio, o arcano do diabo, que é o excesso. E aqui esse excesso, com certeza, está do lado positivo, e não do lado sombra. Porque o lado sombra, né, do diabo é o lado do excesso, mas de vício, de aprisionamento mental, condicionamentos, de egoísmo, individualismo, não é verdade? E vocês estão com energia aqui de excesso, mas de abundância no campo da riqueza, ou seja, vocês vão estar muito bem, né, materialmente. Tá? Então essa é a energia do segundo, né, a energia do segundo decanato aqui de vocês aí de Câncer. Vamos ver agora o terceiro decanato, que pega do dia 12 de julho, tá? Vai aqui do dia 12 de julho até o dia 21 de julho. Então são para aqueles cancerianos que nasceram nesse período, tá bem? Vamos ver a carta número 20, tá, do nosso oráculo, que traz a energia do segundo decanato de Libra, que é a elevação. Elevação, tá? Ou seja, vocês do terceiro decanato de Câncer estão com a energia de elevação, tá? Vejam aí na tela, é uma carta de Libra, né? Libra é elemento ar, né? Assim como são vocês também, né? Não, perdão, o elemento ar é aquário, né? É aquário, Libra e Gêmeos, né? Vocês, né, é o signo do coração, é o signo das copas, né? Portanto, vocês aqui têm uma outra energia, né, da água, né, do elemento água, do coração. Então, Libra aqui é o elemento ar, traz a ideia do mental, do racional. Vocês têm aí, né? Olha só que interessante, né? Como é que as energias batem, né? A energia principal, né, que vocês têm aí é do 3 de espadas, que é exatamente esse 3 de espadas. Tá? Esse 3 de espadas veio aqui para vocês do terceiro decanato. Olha só, na energia principal, que tem Libra aqui. E é espiritual. Então, quero crer, né, pelas energias que nós vimos aqui, que essa dor, né, essa carta está muito mais vinculada àquelas pessoas do terceiro decanato, tá, de Câncer. Né? Parece-me que é o terceiro decanato de Câncer que realmente deve ter passado, né, ou vai passar, ou enfim, deve ter passado, né, por esse momento de tristeza, por esse momento de dor, porque saiu na própria energia do terceiro decanato. O próprio 3 de espadas sai aqui na energia principal novamente, mostrando dor. Tá? Embora, né, nesse perfil de elevação, por que elevação? Porque vocês vão sair desse momento de dor, da energia principal. A energia principal é de dor, mas vocês vão sair, vocês vão se elevar, vocês vão sair dessa situação, porque vocês têm energia de corte aqui, que é a rainha de espadas. A rainha de espadas está na energia intermediária de vocês aí. Vejam aí, tá? E tem a benevolência, vocês vão estar bem emocionalmente, tá? Que é o valete e o as de copas. Então vocês vão estar com o coração, com o emocional em ordem, apesar de vocês terem passado, né, por esse período aqui de dor. E aqui vocês vão estar com o arcano número 8, que é a justiça, que traz o equilíbrio. Portanto, essa situação difícil, né, que nós temos aqui nessa energia, tá, que é do segundo decanato de Libra, né, essa energia de elevação, ela vai se concretizar, porque vocês têm energias suficientes para sair dessa situação de dor. Né? Vejam aí, vocês têm energia de cortes, vocês vão estar sendo firmes, objetivos, tá? Sendo racionais, agindo com um pouco de frieza, mas também tem benevolência aqui também. E aqui tem o equilíbrio, ou seja, vocês vão conseguir equilibrar essas energias, né? Essas energias de dor, né? Junto com o coração, junto com o emocional e junto com o mental, né? Que aqui vocês têm aqui a rainha de espadas, que é o mental, né? Que é a lógica, né? E vocês vão conseguir se elevar. Então vocês do terceiro decanato de Câncer vão conseguir sair, vão conseguir se elevar para poder alcançar essa situação que nós vimos aqui, tá? Que é de vocês terem novas iniciativas e novo ciclo, se lançarem, tá? E alcançarem a vitória, tá? E alcançarem aí o progresso, alcançarem aí o reconhecimento público, tá? Porque essa é a energia de vocês, é a energia do signo como um todo. Apenas nós tiramos aqui energias específicas e ficou muito claro, né, que tem diferenças. Isso está óbvio aqui. Né? Cada grupo aqui, né, cada decanato tem sua própria energia, né, uma situação particular. Né? Deu para a gente ver isso com muita clareza. É nesse sentido que nós vimos aqui, né, com esse estudo que nós fizemos e também trazendo as leituras desse formato, que é para trazer para vocês um direcionamento mais preciso, tá? Para que vocês tomem decisões mais assertivas, vocês de Câncer, tá? Mas, né, de cada decanato, né? Porque são situações diferenciadas, né? E é a partir daí que vocês podem tomar decisões, tá? Diferenciadas também, né? Que vai muito além de uma energia geral, né? Como a gente vê aí, às vezes no YouTube, de uma maneira geral, todos fazem a leitura de uma maneira geral, como nós fizemos aqui, né, na primeira linha, óbvio, ok.
né? Tanto é que você vê que elas batem. As energias, há uma vinculação direta, né? A gente percebeu isso, a gente percebe isso. É só vocês reverem a leitura que vocês vão identificar isso com muita clareza. Porém, são coisas diferenciadas aqui e vão ajudar muito vocês, né, de cada grupo. Tá bem? Esse é o nosso objetivo aqui. Mas vamos tirar então, aqui para vocês, para cada decanato agora, tá? Nós vamos tirar uma mensagem do Espírito da Verdade. Como vocês sabem, a minha irmã recebe as mensagens por psicografia e nós produzimos esse oráculo lindo, maravilhoso. Tá? São 50 mensagens do Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade, tá, pediu-nos para que a gente divulgue essas mensagens, né, porque elas são muito importantes. Nós vamos usá-la agora, né, para trazer uma mensagem, né, um aconselhamento, um direcionamento do Espírito da Verdade, tá, por decanato. Tá? Cada decanato nós vamos tirar uma orientação do Espírito da Verdade nesse momento, tá? Que eu acredito, né, que vai ajudar muito vocês, né, que vai poder dar um direcionamento melhor para vocês. Afinal de contas, né, trata-se aqui, né, de uma ajuda espiritual. Né? Trata-se aqui do Espírito da Verdade, trazendo, orientando vocês, né, nesse momento importante, né, que a gente está vivendo. Né? Vivemos a transição planetária. Nós precisamos de muita informação espiritual, né, para que a gente se equilibre, se oriente e se comporte e faça as coisas do jeito melhor possível. Né? Vamos lá? Já cortamos. Agora mais essa. Agora vamos tirar? Vamos lá? Vamos tirar então para o primeiro, segundo e terceiro decanato. Primeiro decanato, segundo decanato e terceiro decanato. Vamos ver que mensagem o Espírito da Verdade tem para vocês. Tá? Para vocês de cada grupo. Tá? Vamos lá. Vamos para o primeiro decanato, né? Sempre lembrando, do dia 21 de junho até o 1º de julho. Ok? Vamos ver que mensagem nós temos? Carta número 2 do Oráculo da Espiritualidade. Gente, que maravilha! Que energia boa! Vitória! Vitória! Olha que coisa conectada, que coisa maravilhosa que é a espiritualidade. Né? Essa carta é o 6 de ouros, o 6 de paus, perdão. O 6 de paus é a carta da vitória, a carta do triunfo, do reconhecimento. É a energia que nós tiramos aqui por signo. E nós tiramos para o primeiro decanato a carta da vitória. A carta da vitória. Ou seja, não tem como negar, tá, a energia. Vamos ver? Vamos ver esse texto. Olha que carta linda, né? Que sol brilhante, né? Que sol forte lá no fundo, né? Faça o melhor para vocês. Nós estamos bem. A vitória é certa. Só lembrando, meus queridos, eu estou mostrando aí a carta para vocês. Embaixo está escrito Espírito. Tá? Espírito. Na realidade, essa mensagem veio de um espírito. A minha irmã recebeu, né, por psicografia, essa mensagem aqui, essa aqui, de vitória. Essa veio de um espírito. Então é muito interessante, tá, a gente explicar. São pouquíssimas cartas, né, das 50, são poucas cartas que vieram, né, que nós colocamos aqui no oráculo, que são de espírito. Né? A maioria das cartas, né, mais de 90% das cartas, são 95% ou mais, são do Espírito da Verdade, tá? Que é o que manda as mensagens diárias para minha irmã. Porém, a minha irmã recebe eventualmente também, né, mensagens de espíritos. E esse aqui é um espírito. Então aqui, para vocês, do primeiro decanato, fica esse detalhe, fica essa coisa especial que veio para vocês. Isso aqui é uma raridade. Então vocês receberam essa mensagem de algum espírito. Tá? Aqui está assinada por um espírito. Então, meus queridos, essa mensagem pode ter vindo de algum ancestral de vocês, né? Algum familiar, né, de vocês, né, que já está na espiritualidade e que muito provavelmente trouxe essa mensagem para vocês aqui do primeiro decanato, tá bem? Então essa mensagem é de um espírito. E que mensagem, né, gente? Não tem o que falar, né? Faça o melhor para vocês. Né? É essa mensagem que ele está mandando para vocês. Nós estamos bem. Então eu não sei do que se trata. É uma leitura geral, mas é para o primeiro decanato. Isso aqui vai só para o primeiro decanato. Vocês do primeiro decanato, alguém aí está mandando essa mensagem para vocês. Está dizendo aqui para vocês fazerem o melhor que vocês puderem. E que eles estão bem, tá? Se alguém está preocupado aí com alguma pessoa que está na espiritualidade, saiba que ele está bem. A mensagem é essa, tá? A vitória é certa, ou seja, ainda traz para vocês a mensagem de que vocês vão ser vitoriosos. Que vocês vão chegar lá, tá? Como nós já identificamos aqui no 6 de paus. Nossa, que maravilha, né? Parabéns aqui vocês no primeiro decanato de Câncer. Vamos ver aqui para o segundo decanato, que mensagem nós temos, né? Do Espírito da Verdade, ou até de algum espírito, né? Mas vamos ver aqui que mensagem nós temos. Essa do Espírito da Verdade é a carta número 48. A carta número 48. Acredite na força do plano espiritual. Olha que mensagem aí da espiritualidade. Acredite
Tá? Acredite na força do plano espiritual. Vamos ver a mensagem aí, meus queridos. Ore por você e pelos outros. Se orar só por você, irá se perder nas provações. Esse é um dos segredos da felicidade e da paz verdadeira. Espírito da verdade. Que bacana, né? É você acreditar na espiritualidade, acreditar num Deus, acreditar numa entidade superior, né, que pode sempre nos estender a mão e nos ajudar. Né? Então a nossa oração tem que ser sempre, né, não só para nós, né, para os nossos objetivos, né, para a gente alcançar os nossos sonhos, mas também pelos outros. Né? Nós temos que orar pelas pessoas que a gente ama, pelas pessoas que a gente quer bem, né? Porque aqui que está dizendo, né, que orar pelos outros é um dos segredos da felicidade e da paz verdadeira. Né? Porque orar só por você, quer dizer, orar por você e pelos outros, né, se você orar só por você, você pode se perder no dia a dia. Se perder aí, sabe, no individualismo, no egoísmo, que às vezes nós temos aí verificado na nossa sociedade, né? O excesso de individualismo, né? As pessoas têm muita dificuldade hoje em dia de pensar no próximo, de pensar no bem do outro, do sucesso do outro, não é verdade? Então aqui, olha que mensagem bacana. Está dizendo para vocês o segredo. O segredo é vocês orarem, tá? Não só por vocês, mas orarem também pelo outro. Orarem pela saúde, pela felicidade, pela alegria das pessoas que vocês gostam, que vocês amam. Né? Porque o plano espiritual está aí, ele existe, ele está aí, ele é simultâneo ao nosso. E é para onde todos nós vamos, né, quando a gente encerrar a nossa jornada aqui. Não é verdade? Então a gente precisa entender isso, compreender isso profundamente, né, para a gente ter um progresso moral, né, e a gente alcançar aqui a paz verdadeira. Que mensagem, né? Que mensagem maravilhosa. Vamos ir aqui para o terceiro decanato, né, para vocês do terceiro. Que mensagem o Espírito da Verdade vai trazer aqui para vocês, tá? Vocês do terceiro aí, que vai do dia 12 de julho até o dia 21 de julho. Vamos ver? Que mensagem nós temos? Nós temos a carta número 46 do nosso oráculo. Continue na oração. Esse é o título. Continue na oração. Seguindo a mesma linha, né? Aqui é você orar, né? Já tivemos essa mensagem aqui, uma mensagem muito, muito adequada, né, para esse decanato que nós vimos, que é um decanato que parece ter sofrido dificuldades mais fortes, né? Porque nós tiramos aqui a carta da elevação, né? Em que houve dor, em que houve dificuldades. E aqui nós temos aqui a mensagem que o Espírito da Verdade manda para vocês do terceiro decanato, né? Que estão com essa energia, é essa, tá? Olha só que bacana. Continue na oração, ou seja, perseverem, tá? Acreditem na espiritualidade. E aqui vem dito, né? Pelo Espírito da Verdade. Pregue o bem, faça o bem. Conquistamos o que merecemos e você merece ter seus desejos realizados. Por isso, se acalme e confie. Espírito da Verdade. Gente, que bacana, né? Não podia ser uma mensagem mais forte, né? Mais adequada também, né? Para essa situação de vocês do terceiro decanato. Não é verdade? É vocês aqui dizendo, né? É vocês pregarem o bem, fazer o bem. É vocês dizendo aqui, né? Que a gente conquista o que a gente merece, né? Que a gente conquista, né? Que a gente merece e vocês merecem. Tá? Terem os desejos, aquilo que vocês sonham, né, ser concretizado. É essa a mensagem aqui, né? Então, eles pedem aqui, né, que vocês se acalmem e confiem. Né? Porque vocês vão sair dessa situação, vocês vão se elevar sim, vocês têm energias aqui, como eu estava já dizendo, suficientes e muito fortes para vocês se elevarem, né, e chegarem nessa energia geral aqui de vitória, né, de encerramento de ciclo e de vitórias. Ok? Que maravilha, né? Continue na oração. Muito legal a mensagem, né, do Espírito da Verdade. Acredito que vocês podem utilizar essas informações, essas energias para poder seguir em frente aí no dia a dia de vocês. Espero que vocês tenham gostado da leitura, que vocês compartilhem, né, o vídeo, que vocês se inscrevam no canal para receber as notificações, que vocês deem um like aqui no vídeo da gente, né? E a gente vai continuar fazendo as leituras mensais aqui. Peço também que vocês entrem no canal para vocês verem as mensagens da espiritualidade que a minha irmã tem colocado. São mensagens muito fortes do Espírito da Verdade. A última foi o alerta vermelho, que está trazendo também uma informação, um alerta, né, muito importante, né, e que é muito forte. E todos nós precisamos, né, se conectar, né, com essas mensagens, né, com esse conteúdo que nós estamos trazendo aqui no canal. Porque o nosso canal, como a gente tem dito, é o canal da espiritualidade. Nós não fazemos leituras particulares, pelo menos neste momento não fazemos. Tá? Nós trabalhamos com informações, com estudos, fizemos estudos, nós aqui trabalhamos muito, fizemos o estudo do perfil energético do tarô, fizemos o livro da espiritualidade, né, fizemos os oráculos, trabalhamos com informações aqui para ajudar neste momento, na última hora da transição planetária, né, que Kardec já dizia, lá em 1868, que também Chico Xavier dizia também, né, dessa transição planetária que nós vivemos. Né? Chico Xavier dizia, né, tinha até a data de 2057, né, como uma data
enfim, não limite, mas uma data aí, referência, né, para a transição planetária, para a mudança, né, do status quo do nosso planeta. E é o que a gente está acontecendo, a gente está vivenciando nesse momento. A sociedade vive, né, a humanidade vive momentos muito difíceis, né? Vemos aí desencarnes coletivos muito fortes, né? Portanto, a gente já vê esse movimento, né, acontecendo aí intensamente. Portanto, a gente precisa se conectar. Por isso o nosso canal é o canal da espiritualidade. É o canal que vem trazendo muita orientação espiritual, né, para que vocês consigam, né, para que todos nós, né, consigamos ter um pouquinho mais de proximidade com o plano espiritual, alcançarmos, né, o progresso espiritual tão necessário. Né? O material nós já alcançamos, né? A humanidade, graças a Deus, foi muito forte, né? Usou a inteligência e produziu muita coisa boa e positiva. Fantástico, né? Um desenvolvimento tecnológico maravilhoso. E nós temos que comemorá-lo, né? Não temos que aviltá-lo, né? Achar ruim com isso. Não. Porém, nós temos só que fazer o equilíbrio, né, para alcançar o progresso agora moral. Porque só assim nós vamos alcançar, tá, o progresso espiritual. E aí a gente vai conseguir fazer a transmutação, fazer, né, a mudança que precisa ser feita no planeta, né, transformando esse planeta Terra, tá, num planeta regenerado, num planeta em que só vai ter espíritos nobres, espíritos bons, né, e aqueles que não conseguirem, né, que fracassarem, né, vão para outros planos, vão reencarnar em planetas bem inferiores para poder lá, né, com a sua maldade, né, aprender. Né, aprender no planeta inferior, né, para poder superar. Né, é assim que funciona. Né, o aprendizado acontece dessa forma. Ok? Meu muito obrigado, meus queridos cancerianos, e até a nossa próxima leitura.